Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Antônio. Nessa aula a gente vai aprender um pouquinho sobre dados em algoritmos, tá? Então vamos lá. Para desenvolver um algoritmo é importante que a gente saiba alguns tipos básicos de dados, tá? Nós seres humanos, nós entendemos o que é um número inteiro, né? Então, por exemplo, você tem essa folha. Você sabe que ela é uma folha, apenas uma folha. Ela não é meia folha, ela é uma folha, certo? Você visualmente você consegue olhar e falar, é uma folha. Da mesma forma, o computador ele tem que saber que você está falando para ele que é uma folha. Então você vai falar, computador, nós temos uma folha, não temos meia folha. Então a gente precisa ter um tipo de dado chamado de dados números inteiros, número inteiro, completo. E aí, esse tipo de dado numérico inteiro, ele armazena números positivos e negativos, sem casa decimal. Então, 1, 2, 3, 4, 5. Da mesma forma, a gente tem que falar com o computador que a gente tem um número quebrado, que é os números reais. Então, aqui você sabe que o computador quer um número inteiro, mas a gente tem também um número quebrado, que é o quê? Imagina que você tem uma folha e meia. Então, você tem uma folha e meia. Um e meio, por exemplo, né? Você não tem duas folhas, você tem uma folha e meia. E você precisa passar para o computador que você tem uma folha e meia. E para isso você usa os dados numéricos reais, que são números positivos e negativos que possuem casas decimais. Então, 0.1, 0.001, 0.0000001, né? Então, se tem um ponto e um número depois, é um número real, é um número com casa decimal, tá? Então aí você tem 5.59992, enfim, 5.5, 5.6. Da mesma forma, a gente tem que falar para o computador que a gente tem números, a gente tem que a gente chama de dados numéricos, dados literais, perdão, dados literais ou caracteres. Dados literais são aqueles dados que têm sequência de caracteres. Então, por exemplo, meu nome, Antônio, ele é um nome, ele é um dado literal. Ele contém uma sequência de caracteres. A-N-T-O-N-I-O. Antônio. Ou você pode ter um dado de caractere, que é um tipo de dado que armazena apenas um caractere. Letra A. Pronto. Só salvar. Se você precisar armazenar mais de um caractere, você colocaria no dado literal, que é A-N-T-O-N-I-O. Dado literal também salva números. Então você poderia ser Antônio 15, Antônio 2. No computador, a gente também tem que ensinar para ele que existem dados lógicos, que é os booleans que a gente fala. Esses dados lógicos, eles assumem verdadeiros ou falsos. Então, por exemplo, um dado do tipo que identifica se a pessoa é maior de idade. É maior de idade? É uma pergunta, então a resposta é sim ou não, ou seja, verdadeiro ou falso. True ou false, em inglês. Então, por exemplo, vamos fazer um exercício aqui, né? A gente tem aqui do nosso lado aqui esquerdo vários tipos de dados e do lado direito a identificação desse tipo de dados. Então, número 1, o que ele representa ali do lado direito? Tentem responder. Ele é um inteiro, perfeito. Número 2, o que ele representa? Um inteiro também. Por quê? Ele não tem uma casa decimal. O verdadeiro aqui, ele é um dado do tipo booleano, lógico booleano. Esses dados lógico booleanos só assumem dois valores, verdadeiro ou falso, true ou false. 2.3, o que ele é? Inteiro, real, literal ou lógico booleano? Ele é um real, né? 2.0, ele é um real. 3.3 é um real. A letra A, o caractere A, ele é um dado do tipo caractere, né? Que assume apenas um. Mas se eu tenho um B, A, C, ele é um literal. Número 100, o que ele é? Número 100 é o número inteiro. E o false, né? O false, que é o falso em português, ele é um tipo lógico booleano. Perfeito?
E aí, para você armazenar esses valores, a gente usa um conceito chamado variável. Variável é onde o armazenamento de informação pelo computador na sua memória, ou seja, é onde o computador armazena aquele valor. Por exemplo, número 1, ele é identificado em uma variável. E aí, essa variável ela é representada em um espaço da memória do computador, né? Como vocês estão tendo, tiveram em arquitetura de computadores, o computador tem uma memória que a gente chama de memória RAM, né? E como a gente falou na aula passada, que é onde armazena a quantidade de dados que você consegue armazenar na memória do computador. Esses dados eles são armazenados em variáveis, que é o que a gente vai aprender. Uma variável ela tem 3 tipos principais de definição sua, que é importante vocês saberem. O nome de uma variável. Então, por exemplo, idade. Variável que se chama idade, ela armazena um tipo, né? Ela é de um tipo, essa variável. Que tipo é esse? O tipo que a gente viu, né? Numérico, real, literal, né? E um conteúdo. Então, por exemplo, a variável do tipo idade. O nome dela é idade. O tipo dela é inteiro. Então, minha idade é sempre inteiros. 1 até 99, por exemplo. E o conteúdo dela vai ser a idade daquela pessoa. Então, por exemplo, minha variável idade contém a minha idade. Então, ela é do tipo inteiro. O nome dela é variável, idade, né? E ela armazena o conteúdo de 30, por exemplo, minha idade. As regras para o nome de variáveis, elas mudam de idade de linguagem para outra. Então, vocês vão trabalhar com a linguagem Java, para vocês criarem uma variável, tem uma definição. Uma variável do tipo idade, ela vai ter um underscore nela. Ou no Java é tudo junto. Um exemplo, tá? E aí o computador, ele armazena todas as variáveis na memória, tá? Então, por exemplo, idade. Então, é do tipo inteiro, tipo de dado inteiro. Nome da variável age, idade, recebe o valor de 10. Então, a minha variável idade, do tipo inteiro, o conteúdo dela é 10. E isso fica armazenado em um espacinho lá da memória do computador. Então, o computador vai lá no endereço da memória, imagine uma tabela, ou por exemplo, imagine uma prateleira que você vai lá, agora eu estou guardando na memória a variável idade com conteúdo de 10 e coloca na prateleira. Pronto. Beleza? E aí, toda vez que você quiser saber qual que é o conteúdo da idade, ele vai lá e pega da prateleira e olha, é 10 e coloca de volta. É exatamente isso que o computador faz na teoria. Tá? As variáveis, elas devem ser declaradas antes de serem utilizadas. E ao declarar uma variável, o computador reserva um espacinho na memória para ela. É isso que eu estou querendo dizer. Você vai lá, reserva um espaço na memória. Então imagina uma prateleira. Imagina que a memória é uma prateleira. Você vai criar uma variável tipo idade, vai lá e armazena na prateleira a idade. E aí você quer saber, você vai fazer uma pergunta para o computador. Computador, qual o conteúdo da variável idade? Ele vai lá e pega da prateleira, olha, é 10. E te fala, é 10. Beleza? Só que você precisa falar para o computador a variável. Né? Você não consegue fazer uma pergunta para ele de uma coisa que ele não conhece. O computador ele é burro, né, por assim dizer. Então você vai chegar para o computador e falar assim, computador, olha só, estou criando uma variável do tipo idade, ela recebe o valor de 10. Né? Pronto, falou para ele. E aí você pergunta, computador, qual o conteúdo da idade? Ele vai lá e olha, é 10. Agora, se você falar assim, você não criou nenhuma variável do tipo idade. Vou te dar um exemplo. Você vai e pergunta assim, computador, qual que é o conteúdo da variável CPF? O computador vai olhar assim, que CPF? Você não declarou nenhum CPF, você não me falou qual é o conteúdo do CPF. Ele vai lá e lança o erro. Eu não conheço o CPF. Né? Então, por isso que é importante você declarar tudo antes e perguntar depois. Você declara e pergunta qual o conteúdo disso, qual o conteúdo daquilo. Tá? Então, vamos um exemplo aqui, tá? Você está construindo um algoritmo
E aí você fala para o computador, armazena aí um inteiro na variável idade com o valor de 8. E aí aqui do lado a gente tem a memória. Aí o computador faz o quê? Beleza, chefe? Armazenado na região X. Então imagine que a memória tem toda a memória tem regiões que ela sabe onde pegar para saber o conteúdo. Então foi lá e armazenou a variável idade na região X. E aí você fala, computador, qual é mesmo o valor da variável idade? Né? Ele sabe que você já armazenou antes. Ele vai lá e fala, algoritmo, o valor da variável idade é 8. E aí você vai e cria várias variáveis. Você cria uma variável do tipo caractere literal, RIC, né? Recebe RIC, nascimento 94, salário 2000, sexo masculino, peso real 65,60, o nome da mãe, dias trabalhados. Pronto, você criou várias variáveis e armazenou no espaço da memória do computador, né? E aí você fala assim pro computador. E aí você armazenou, foi criando várias variáveis no seu algoritmo, foi fazendo várias perguntas pro computador, né? E aí você fala assim, computador, agora eu quero que você armazene aí a variável soma contendo o valor de 100. Né? O computador vai olhar para a memória dele e falar assim, soma contendo 100. Deixa eu ver se tem algum espaço livre na memória para eu armazenar a variável soma. O que vai acontecer aqui desse lado, pessoal? Ele está tentando criar uma variável soma com o valor de 100. O que vai acontecer no espaço da memória aqui? Existe algum espaço? O que vocês acham que vai acontecer? O computador vai falar, chefe, memória insuficiente. Crash, que a gente fala, que é da. Crash é como se fosse um carro batendo, né? Quebrando. Né? É o computador a mesma coisa. Ele crash, ele dá erro. É como se desse tela azul no Windows. Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Deu tela azul. Ele não tem mais espaço na memória, então ele não consegue salvar mais variáveis. Ele já criou um monte, ele já ocupou todo o espaço na memória e acabou. Né? Então dá erro. Então a memória, sendo bem sucinta, ela é constituída de bytes, que são conjuntos de 8 bits. Lembra que o computador só entende 0 e 1? Então, 8 bits é como se fosse 8 zeros e 1. E um byte é 8 bits. 2 bytes, logo, são 16 bits. E assim por diante. Cada tipo de variável ocupa um tamanho diferente na memória. Né? Então isso varia de linguagem de programação para programação. Então, por exemplo, uma variável do tipo inteiro, você consegue armazenar, utilizar, sei lá, um exemplo, tá, pessoal? Você consegue usar 1 byte. No tipo real, você já precisa de 2 bytes. E caractere, você precisa de mais bytes, você precisa de 100 bytes, por exemplo. Por quê? Você salva mais coisas no caractere, né? No dado literal, na verdade. E aí aqui a gente tem uma pirâmide que mostra mais ou menos a ideia. Aí quando vocês vão comprar um computador ou algo do tipo, vocês buscam um computador de 8 GB, gigabytes de memória RAM. Então ele quer dizer que esse computador tem 8.000, 1024 vezes 8, né? Dá um valor aí. De memória RAM. Então vocês vão destrinchando ali. 1024 megabytes, 1 megabyte é 1024 kilobytes, 1 kilobyte é 1024 bytes. E aí percebam que de fato é um grande armazenamento, né? A gente tem até HDs de 1 terabyte. É muito dado, né? Então você, de certa forma, hoje consegue armazenar muito dado na memória. Mas ainda assim você tem que tomar um controle, porque você vai criando variável, criando variável, criando variável, vai chegar um momento que seu programa está criando tanta variável que o computador vai dar erro, porque ele não consegue mais salvar na memóriazinha dele lá esse total de variáveis. E isso era muito latente antigamente. As pessoas antigamente elas tinham muito controle sobre isso, né? O computador antigamente não tinha tanta memória assim. E aí a gente entra num assunto chamado de operadores. Então você consegue fazer operações com o computador. Tá? Que tipo de operadores a gente tem sucintamente? A gente tem os operadores lógicos, aritméticos e relacionais. Cada operador tem a sua função diferente. Tá? Tem uma função específica e recebe uma ordem de precedência. Então vamos lá. Operadores lógicos, o que seria isso? Operadores lógicos, a gente viu
que é ou, e não. Né? Operação de conjunção, disjunção e negação. Tá? Operadores, então aqui é um exemplo de operador lógico. Imagine que a gente tem um algoritmo que calcula um imposto, tá bom? Então você iniciou esse algoritmo, você foi e declarou suas variáveis. Você criou duas variáveis aqui nesse algoritmo: salário, do tipo real, e uma variável chamada imposto, do tipo real. Tá? Aí você fala assim: olha, computador, o valor de imposto é zero. Então eu vou e falo assim: inicialmente o imposto é zero. Computador. Ele vai lá e beleza, é zero. E aí você vai ler do teclado, ler do usuário, para ele imputar o salário dele. Imputar que eu falo é dar a entrada com o salário dele. E aí a pessoa vai falar: ah, meu salário é R$ 2.000. Tá? E aí você faz assim, computador, se o salário da pessoa for negativo, você bota positivo. A linha ali, salário igual a mais salário, ele tenta tornar o valor que a pessoa falou positivo, tá? Mas entendam que ele recebeu o valor de R$ 2.000 no salário. Aí a gente faz uma pergunta pro computador. Computador, se... Então eu quero que vocês prestem bem atenção nessas palavras que estão em negrito e que estão grifadas. Se salário, que é uma variável, for maior que zero e salário for menor que 500, então faça uma coisa, que é o quê? O imposto vai ser 0,75. Ou se salário, né, que é a variável salário, for maior que 500 e salário menor que 1.000, o imposto vai ser 0,50. Ou imposto é menos 0,75. E aí ele vai fazer o seguinte: se o imposto for igual a zero ou imposto menor que zero, escreva na tela para o usuário falando assim: imposto menor que zero ou zerado para o usuário. Então vamos fazer um exemplo aqui, né? O salário da pessoa é 2.000, né? Se o salário, quanto que vale o salário? Você faz uma pergunta no computador: computador, quanto que vale o salário? Ele vai lá e pega 2.000. Se 2.000 for maior que zero, se 2.000 for maior que zero e 2.000 menor que 500, então faça tal coisa. 2.000 é maior que zero? Sim, verdadeiro. Salário é menor que 500? Falso. Verdadeiro e falso? Falso. Certo? O salário ele é maior que zero, mas ele não é menor que 500. Então não faz aquela instrução de imposto igual a 0,75. Aí a gente cai para o segundo lá. Beleza. Ou se o salário for maior que 500, verdadeiro. E quanto que é o salário? 2.000. 2.000 é menor que 1.000? Falso. Não é. 2.000 é maior que 1.000. O imposto seria 0,50. Nesse caso não vai cair aí, certo? Porque essa condição que a gente fala lógica não é verdadeira. Né? Salário é maior que 500, mas ele não é menor que 1.000. Ele é maior que 1.000. Então ele vai cair no outro ou. Então o imposto vai ser 0,75. Aí a gente faz uma pergunta, computador, se imposto for igual a zero ou imposto for menor que zero, imposto é quanto? Você foi lá na hora que você atribuiu isso e fez assim, computador, coloque que o imposto é menos 0,75. Ele vai lá, beleza, 0,75, coloca na prateleira. Aí você chega e pergunta, computador, se imposto, quanto que é o imposto, computador? Menos 0,75. Menos 0,75 é igual a zero? Não. Falso. Ou menos 0,75 é menor que zero? Verdadeiro. Perceba que é um ou. Se tal coisa ou tal coisa, faça tal coisa. Como a segunda condição é verdadeira, o imposto é menor que zero, ele vai executar a instrução de escrever na tela. Então o usuário vai ter a tela, lá na telinha vai ter apresentado para ele assim, olha, imposto menor que zero ou zerado para o usuário. Percebam? Então isso é muito importante. E essas palavras em negrito são muito importantes para vocês também aprender, né? Essas perguntas são padrões, se ou se, e, ou.
escreva, leia. São padrões em qualquer linguagem de programação. Então é importante vocês terem essa noção. Então vamos para outro exemplo aqui. Um algoritmo que verifica o ganhador. Né? Então a gente inicia, declaramos nossas variáveis, sempre, primeiro de tudo, né? Então criamos uma variável tipo nome. Ela é uma cadeia de caracteres, ou seja, é uma sequência de caracteres. Tá? Então ela assume A, B, C, por exemplo, Antônio. Lembra que a gente aprendeu? Antônio é uma sequência de caracteres. Então a gente cria uma variável no tipo nome. O nome da variável é nome. E o tipo dela é cadeia de caracteres. E a gente lê no teclado o nome do usuário. Então, nesse exemplo aqui, imagine que tem lá uma entradinha de um texto para você digitar seu nome. Aí eu fui lá e digitei meu nome. Ricardo. E aí a gente fala, se a negação... Então, eu estou negando uma condição. Isso aqui é bem importante vocês saberem. Vamos lá. Se a negação dessa condição, escreva tal coisa. Então, vamos lá. Que condição? Nome é igual a Ricardo? Qual é o valor de nome que você digitou no teclado? É Ricardo, não é? No computador, qual é o valor de nome? Ricardo. Ricardo é igual a Ricardo? Verdadeiro. E aí você nega esse verdadeiro. Quando você nega uma coisa verdadeira, ela se torna falsa. Então, se falso, escreva tal coisa. Ou seja, nesse caso, o nome é igual a Ricardo, é verdadeiro. E lembrem-se, a gente só entra em uma condição se ela for verdadeira. Isso é um conceito muito importante. Ele entraria escrevendo na tela, não é o ganhador da Mega Sena, se a condição de cima fosse verdadeira. Mas por que ela não está sendo verdadeira? O nome é igual a Ricardo, verdadeiro. Né? Mas eu nego isso. Então o verdadeiro se torna falso. E aí, se falso, não faz nada. Agora vamos pegar o seguinte cenário. Eu coloquei o nome Antônio. Então ele foi lá e digitei Antônio. E aí a gente verifica. Nome é igual a Antônio, é igual a Ricardo? Não, né? Por quê? O nome é Antônio. Antônio é igual a Antônio é igual a Ricardo? Falso, né? Então essa condição aqui é falsa. E aí eu nego o falso. Quando eu nego o falso, ele se torna verdadeiro. Então, se verdadeiro, né? Virou verdadeiro, eu vou escrever na tela. Então, o que vai apresentar na tela para o usuário? Se ele escrever Antônio, qualquer nome diferente de Ricardo, não é o ganhador do Mega Sena. Perfeito? A gente tem também as operações aritméticas comuns que a gente aprende na escola, né? Então, a gente tem a adição, somar dois números, subtração, né? Que é subtrair um número do outro, multiplicação, divisão, exponenciação, conservação de sinal e inversão do sinal. Então, coisa negativa vira positiva, positivo vira negativo, por exemplo. Né? Então, isso aqui é muito importante vocês lembrarem dessas operações aritméticas e lógicas que a gente aprendeu. Aritméticas é muito importante vocês gravarem, tá? Então, vamos lá voltar para o nosso algoritmo de cálculo imposto, tá? E aí, eu quero o seguinte, agora eu estou efetuando a multiplicação. Então, vamos lá. A gente declarou o imposto, o salário, inicializamos o imposto com zero, lemos o salário da pessoa. Então, o salário é 2.000. Se o salário for maior que zero, é maior que zero? Sim. E salário é menor que 500? Salário é menor que 500? Não. Salário é maior que 500? Sim, verdadeiro. E salário é menor que 1.000? Não, falso. Ou caiu aqui. Então o imposto vai ser o quê? Imposto vai ser igual ao quê? Ao salário, que é a minha variável salário, multiplicado pelo valor do imposto, que é 0,75. Percebam? Então, esse valor de imposto aqui, ele vai ser... Quanto que é o valor de salário? 2.000, certo? Então, vai ser 2.000 vezes 0,75. 2.000 vezes 0,75 é igual a 1.500. Então, esse resultado dessa multiplicação é igual a 1.500. Então, qual o valor que vai ser atribuído ao imposto?
1.500. Perfeito. E aí a gente cai nessa outra condição aqui. O imposto é maior que zero? O imposto é igual a zero? Imposto é igual a zero? Não. Falso. Ou imposto é menor que zero? Não. Falso. Então ele não vai escrever isso aqui. Por quê? Ambas as condições foram falsas. No ou, apenas uma condição precisa ser verdadeira. Perfeito? Então essa é a ideia das operações aritméticas. Professor, eu poderia fazer o salário dividido por 100? Poderia. Poderia multiplicar por 2, depois multiplicar por 3, multiplicar por 4, dividir por 5? Poderia. Você pode ter várias operações aritméticas aqui. Tá? Opa. Acho que mudou. Pronto. Então, a gente tem agora uma outra gama de operações que são os operadores relacionais. A gente aprendeu ali que maior, igual, igual, né? Escrevendo. Só que o computador, ele não entende o maior igual, ele entende operações relacionais. Então, isso aqui é muito importante vocês gravarem essas operações relacionais que são muito comuns em qualquer linguagem de programação que vocês vão trabalhar e escrever para o computador. Então, a gente tem um operador de igualdade, que é igual, igual. Percebam que quando eu quero atribuir alguma coisa, eu uso um só igual. E quando eu quero verificar se uma coisa é igual a outra, eu uso dois iguais. Isso é uma coisa que é muito confundida. As pessoas confundem muito isso. Então é importante vocês gravarem que quando eu quero comparar duas coisas, eu uso igual, igual. E quando eu quero atribuir alguma coisa, é igual. Beleza? A gente tem o menor que. Então, 1 é menor que 2. A gente tem o maior que. 2 é maior que 1. A gente tem o menor ou igual. 2 é menor ou igual a 2? Sim. Em contrapartida, 2 é menor que 2? Não. Beleza? Perceba a diferença dessas duas operações relacionais. Tá? Tem o maior ou igual. 2 é maior ou igual que 2? Sim. E a gente tem a diferença. 2 é diferente de 3? Sim. 2 é diferente de 2? Não. Então é importante vocês gravarem essas operações relacionais, tá? Mas gravar mesmo. Então vamos fazer de novo o exemplo do algoritmo de cálculo imposto, só que agora a gente mudou. Agora a gente está falando um pouquinho mais próximo da linguagem do computador. Então criamos duas variáveis, salário e imposto. Inicializei o salário com zero e o imposto. E aí eu faço o seguinte. Se o salário for maior que zero e salário menor que 500, faço tal coisa. Ou se salário é maior que 500 e salário é menor que 1.000, faça tal coisa. Ou tal coisa. E lá embaixo eu faço o quê? Imposto é igual, 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 a zero, ou imposto menor que zero, escreva tal coisa. Perceba que agora a gente está usando realmente os operadores relacionais. E aí como funciona na prática, professor? Então, vamos lá. Imagine que a gente tem os seguintes variáveis. Nome, que é Ricardo, idade 27, país, Brasil e aula de programação. E aí você faz o seguinte. Nome igual a Ricardo e idade igual a 27 e país é igual a Brasil. Aqui deveria ser dois iguais, tá, gente? Nome é igual a Ricardo? Sim. E idade é igual a 27? Sim. E país é igual a Brasil? Sim. True, que a gente fala verdadeiro, verdadeiro e verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro e verdadeiro é igual a verdadeiro. Né? Agora, nome é igual a Ricardo? Verdadeiro. Ou idade é igual a 28? Falso. Ou país é igual a Argentina? Falso. Só que para o ou, se apenas uma condição for verdadeira já é suficiente. Logo, essa condição se torna verdadeira. Nome igual a Ricardo? Ou idade igual a 28? Ou nome é igual a Ricardo? Ou idade igual a 28? E país igual a Brasil? Verdadeiro ou verdadeiro e verdadeiro ou falso e verdadeiro.
essa condição aqui daria verdadeira. Nome é igual a Ricardo. Né? Independente se aqui é falso, ele vai dar verdadeiro. Nome é igual a Ricardo e idade igual a 28 ou país igual ao Brasil. Verdadeiro e... Aí, olha o parênteses aqui, olha. E primeiro, quando eu coloco um parênteses, primeiro ele avalia o que está dentro do parênteses e depois ele avalia a expressão toda. Então, nesse caso aqui, idade é igual a 28, falso. Ou país igual ao Brasil, verdadeiro. Logo, isso aqui é verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Então, esses parênteses é bom vocês se atentarem. Então, outro exemplo. Nome é igual a Ricardo, verdadeiro. E, parênteses, aí ele vai avaliar esse aqui primeiro. Idade é igual a 28, falso. Ou, país igual ao Brasil, verdadeiro. E, aí outro parênteses. Aula é igual a programação, verdadeiro. Ou aula é igual a português, falso. Esse parênteses aqui, ele vai dar verdadeiro. Então, esse E é com verdadeiro. Antes do E, deu verdadeiro. Porque o país é igual ao Brasil. A idade não é, mas o país é. Então, verdadeiro e verdadeiro é igual a verdadeiro. Logo, verdadeiro e verdadeiro igual a verdadeiro. Então, é importante vocês se atentarem a esses parênteses. O uso de parênteses pode prejudicar a legibilidade que a gente fala de leitura mesmo. Fica mais complexo entender o que está acontecendo. E às vezes o resultado não vai ser o mesmo. Se você não colocar um parênteses ali, poderia dar falso. Então, os operadores eles comparam valores do mesmo tipo. E o retorno indica se o resultado for verdadeiro ou falso. Então, 2 é menor que 3. O que vocês acham? 2 é menor que 3? Verdadeiro. 2 é igual a 8? Falso. E aí a gente tem a tabela da verdade, que a gente aprendeu em aula, né? Então a gente tem um valor, por exemplo, um valor P e Q. P é verdadeiro e Q é verdadeiro. P e Q, verdadeiro e verdadeiro é verdadeiro. Verdadeiro ou verdadeiro é verdadeiro. Aqui a gente tem um ou exclusivo. Somente um deles pode ser verdadeiro. Verdadeiro e verdadeiro ou exclusivo, verdadeiro, falso. Somente um deles pode ser verdadeiro. E a negação de verdade é falsa. Verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso, falso. Por quê? No e, ambas têm que ser verdadeiras. No ou, apenas um tem que ser verdadeiras. E no ou exclusivo, apenas uma condição tem que ser verdadeira. E a negação de verdadeiro é falso. Tá? E aí assim por diante, tá bom? E a gente tem um conceito chamado de precedência geral dos operadores aritméticos. O que é isso, professor? Quando uma expressão aritmética precisa ser avaliada no algoritmo, o computador processa a expressão dando prioridade para certos operadores. A gente aprende isso em matemática também, tá? As subexpressões, então quando eu falo subexpressões, são aquelas que estão dentro dos parênteses, que contêm estes operadores, serão avaliadas primeiro e seu valor substituído pela subexpressão inteira. A seguir, a próxima subexpressão na ordem é avaliada, assim por diante, até que todo mundo se corresponda ao valor. Então, ele vai avaliando do mais interno até o mais externo, respeitando as operações aritméticas. E aí, que precedência prevalece? Primeiro, o computador vai olhar os parênteses. Então, primeiro ele vai fazer a avaliação, que a gente fala, é o evaluation, dos parênteses primeiro. Então, primeiro ele olha os parênteses. Depois ele olha potenciação. Em seguida, ele olha multiplicação, divisão, mod, div, que é reza, divisão, tá? E depois ele olha mais e menos. Por isso que às vezes você monta uma expressão lá, você faz assim, 2 vezes 2 mais 3. Aí você fala, tem até esses testes lógicos no Instagram, né, nessas redes sociais.
2 vezes 2 mais 3 dá quanto? Então, você tem que olhar a precedência dos operadores para você conseguir responder isso. Perfeito? Isso aqui é comum em todas as linguagens de programações, tá? Então, não é necessário que você saiba assim de cabeça, quais são todos, mas é importante você saber que primeiro é parênteses, depois potenciação, em seguida multiplicação, divisão, resto, divisão inteira, e, por fim, adição e subtração, que o último é a adição e subtração e os primeiros são a potência, que é o parênteses e a potenciação. Isso aqui é importante você saber, mas em suma não é todo dia que você vai lembrar disso. Né? Então aqui, conforme a tabela, né, as primeiras subexpressões a serem resolvidas serão os parênteses mais internos, depois potência, depois multiplicação, divisão e assim por diante. E a maneira de alterar a execução das operações na expressão aritmética é através do parênteses. Então, se você quer que primeiro ele faça a soma e depois multiplique, você coloca um parênteses na soma, que ele vai somar e depois vai multiplicar. Entendeu? Então, vamos lá, um exemplo. Olha só esse aqui complexo. Parênteses 5 mais 3, fecha parênteses. E aí, potenciação de 2 vezes 5 menos 2 mais 8. Então, baseado na ordem geral, como é que vocês acham que vai ser avaliada essa expressão? Dá uma pausa no vídeo e tenta fazer aí, tá? Então vamos lá. Primeiro ele vai olhar parênteses. Então, 5 mais 3, 8. 5 menos 2, 3. Agora o que ele vai fazer? Potenciação. Potenciação de 8, né? 8 elevado a 2. 64. Vezes 3 mais 8. Quem ele vai avaliar primeiro? Multiplicação ou a soma? Multiplicação. E agora ele vai somar. Então, dependendo de como você avalia a ordem, pode ser errado ou certo o resultado. Então, um outro exemplo. Imagine que nesse exemplo, x e y são variáveis que você declarou no início, inteiras. E z e w também. Né? Então, como é que vocês acham que seria essa avaliação aqui? Então, primeiro ele avalia a soma dos parênteses, né? A subtração, depois a multiplicação e depois ele adiciona o resultado de B, que é esse cara aqui com C, e divide o resultado de A com D. E aí, pessoal, ao desenvolvermos um algoritmo, é bastante comum deixarmos parênteses não pareados nas expressões. O que é isso? Um parênteses não pareado, professor? É quando eu abro um parênteses e esqueço de fechar. Isso é muito comum. Isso é um erro muito difícil de localizar. Imagine que vocês construíram um algoritmo de cálculo imposto muito grande. Você colocou parênteses lá na sua lógica. E esqueceu de fechar. Vai dar um erro lá e vai ser difícil você achar isso. E é um teste prático para evitar esse tipo de contratempo, é contar as expressões, na expressão, quantos parênteses esquerda e direita existem. E conferir se eles estão com o mesmo número. Né? Então, se eu tenho 10 aberturas de parênteses, eu tenho que ter 10 fechamentos de parênteses. Então, um exemplo aqui. Esse aqui, como é que a gente faria lá? Né? Se quiserem pausar o vídeo e tentar fazer. E aí, como o computador reagiria se a gente tentasse dividir 2 por 0? O que vocês acham? Alguém quer tentar chutar? Basicamente, daria erro. O computador não consegue dividir por 0. Isso é um resultado indefinido. Não dá. Isso é até estudado em cálculo numérico. Em cálculo 1, 2. Né? Mas não consegue. Isso é um erro muito comum também. Você fazer alguma operação que resulta em 0 e tentar dividir por algum número. Não dá. Agora, número dividido por 0 dividido por 2 é plausível, acontece, né? A atribuição permite colocar um valor em uma variável, né? Então você criou uma variável tipo inteira, uma variável de nome do tipo caractere, e aí você atribui valores a ela.
Perfeito? Basicamente é isso. E uma variável só pode receber um valor do seu tipo. Então, se você criar uma variável A do tipo inteiro, você só vai atribuir inteiro para ela. Não adianta você tentar, professor, que ela queria colocar um valor real numa variável que você criou inteira, não vai dar certo. Ou atribuir 2,5 num caractere, não vai dar certo. Cada linguagem possui seus tipos específicos de dados, tá? Então, vamos lá, um exemplo. Ao atribuirmos diferentes valores, os anteriores são perdidos. Então, por exemplo, você criou uma variável tipo número inteira, atribuiu 222 e depois atribuiu a 1000 e depois atribuiu a 23 a ela. Variável. Então, esse variável número, como o nome diz, ela pode variar de valores conforme você muda. E apenas o último valor que você atribuir vai ser o dela. Os anteriores você perdeu. Então, por exemplo, aqui, você fala assim para o computador, armazena um inteiro na variável idade com valor 8. Ele vai lá e, beleza, chefe, armazena na região 8, na região X. E aí você fala, computador, atualiza a idade para 9. O que ele vai fazer? Ele vai lá na região X, onde está essa idade, e mudar para 9. Beleza? Atualizei para 9. Então é isso que acontece com o computador, tá? As operações de entrada permitem que o usuário forneça dados ao programa. Então, toda vez que você lê alguma coisa, você permite que o usuário entre com alguma informação para o programa. A entrada pode ser dada via programa, scanner, câmera e outros, como a gente aprendeu. Qualquer tipo de entrada é plausível para o computador. E operações de saída permite que você saia, ou seja, o programa forneça informações para o usuário. Ao contrário da entrada que o usuário entra com informações para o programa, a saída é o contrário, né? A saída, o programa sai com informações para o usuário. Então escreve na tela alguma informação para ele. Geralmente a saída é feita na tela, mas também pode ser via rede, impressora, LED, sons, né? Então você pode falar assim, computador, tá com uma música tal, computador, imprima tal coisa. Aí ele vai lá e sai com uma impressora imprimindo uma folha em branco. E existem funções. É a mesma lógica da matemática lá. Você tem função f de x é igual a x mais 2. A função é o que? É um conjunto de comando agrupado em um bloco que recebe o nome. A função ela pode ser chamada pelo seu nome. Ela permite o reaproveitamento. Então, se você, por exemplo, imagina o cálculo da imposto. Você tem lá o cálculo do imposto, depois lá embaixo o cálculo do imposto. Você consegue reaproveitar o cálculo do imposto em outros trechos do seu código sem ter que reescrever toda aquela lógica que você fez lá no começo. Então, facilita a manutenção, facilita a leitura, entendimento, proporciona modularização do programa e lembra muito a função matemática, f de x é igual a x mais 1. Então, um exemplo de função matemática, f de x é igual a x mais 1, f de x, y, duas variáveis de entrada igual a x mais, retorna o quê? X mais y, a saída dessa função, né? E assim por diante. Por exemplo, nome de funções que façam sentido. Esse é o ideal que a gente faça. Soma mais um que recebe uma variável x. A função vai retornar o quê? Essa variável mais 1. Soma dois números, recebe duas variáveis, x e y. E vai ser o quê? X mais y, a saída dela. E assim por diante, tá? Então aqui é importante vocês saberem. E aí quando você vai criar uma função, você também tem que identificar o que ela vai receber, que tipo de dado ela vai receber. Então, por exemplo, soma mais um, ela vai receber um inteiro x. Não adianta você passar 2.5, que é um real, para uma função que recebe um inteiro. Não dá certo. O computador se perde. Ele fala assim, por que você está mostrando um valor real, sendo que eu estou recebendo um inteiro? E aí, quando você vai criar uma função, você tem que falar também que tipo que ela vai retornar, né? Então, vou criar uma função que soma mais um número que recebe um inteiro x. Ele vai retornar o inteiro. Então, aqui se definiu que eu estou criando uma função do tipo inteiro, o nome dessa função é soma mais um, e ela recebe um inteiro como parâmetro. Então, a gente fala que isso aqui é um parâmetro, né? E ela retorna x mais 1. É basicamente isso. E aí, qual que é a sintaxe que a gente fala? A sintaxe é qual que é a assinatura daquela função.
Então, se ele primeiro define o tipo de retorno dela, tipo de retorno é o que a gente aprendeu. Inteiro, real, caractere, literal, numérico, lógico. Você dá o nome para essa função. Então, soma mais um número, diminui o número, calcula o imposto. E dá os parâmetros da função. E aí, parâmetros que eu falo é um inteiro x e um real y. Professor, eu posso ter diferentes parâmetros com diferentes tipos? Pode. Mas lembrar que quando você vai chamar ela, você tem que passar exatamente a ordem que você definiu, tá? Os tipos de retorno, inteiro, real, caractere, booleano ou nenhum. Você também pode não retornar nada, só escrever na tela do usuário, por exemplo. Nome da função, qualquer coisa sem espaço, não adianta você colocar soma, espaço, mais um. Não dá certo. Tem que ser sem espaço e sem iniciar com números. Soma, por exemplo, você criou uma função 1. Não dá certo. O computador vai se confundir. Você está criando uma função ou você está criando um número, meu amigo? É tipo isso. Parâmetros são entradas para sua função, então ele pode ter 0 parâmetros. Professor, eu posso criar uma função sem receber nenhum parâmetro? Posso. E o bloco de função é o bloco ali, é o trecho que vai executar. É onde você vai instruir o computador a fazer alguma ação. Né? Então, somar dois números, dividir, subtrair, multiplicar. Então, vamos lá para o algoritmo calcula imposto. Você criou o seu algoritmo e criou uma função para ele. Essa função ela retorna um tipo real. O nome dessa função é calcula imposto e ela recebe o quê? Um real, que é o salário. E aí nessa função você declarou uma nova variável. Você consegue declarar variáveis em funções. Essa variável vai ser o imposto, que ela é um real também, tá? E aí você fala assim, computador, inicialmente o imposto é 0. E aí você fala, computador, se o salário for maior que 0 e o salário for menor que 500, então o imposto vai ser igual ao salário vezes 0,75. Computador, ou se o salário for maior que 500 e o salário for menor que 1.000, o imposto vai ser o salário vezes 0,50. Ou, se não for nenhuma dessas duas condições, o imposto vai ser o salário vezes 0,75. E aí você fala, computador, você sempre tem que ter, se você definiu que ela vai ter um retorno tipo real, retornar alguma coisa nessa função. Então você fala, computador, retorna no fim de tudo o imposto, que vai ser uma dessas condições que entrou aqui. Né? E aí você cria o seu programa, o seu algoritmo. Então, no seu algoritmo você faz assim, você declara as variáveis de salário e imposto, que são do tipo real. Você lê o salário do usuário e fala assim, computador, o imposto que eu declarei aqui em cima, ele vai ser igual ao quê? Ao retorno da função. E aí você passa o salário que a pessoa colocou. Olha que interessante. E aí o imposto vai receber o valor daqui. Perfeito? Se o imposto for igual a 0 ou o imposto for menor que 0, ele vai imprimir. O imposto menor que 0 é zerado para o usuário. Então tentem fazer um exercício aí. Igual a gente fez no passado, coloque que o salário aqui vai estar recebendo 1.000. Como vai ser o retorno aqui desse cálculo imposto? Que valor ele vai retornar aqui no fundo? Tentem fazer esse exercício, tá bom? E aí você também pode ter uma função que não retorna nada, que a gente fala nada. O que essa função vai retornar, professor? Nada. Simplesmente vai ser chamada e é isso. Então eu não posso atribuir uma variável a essa função, professor? Exatamente. Se ela retorna nada, por que você vai atribuir um nada a um valor? Não faz muito sentido, certo? Então aqui você criou um valor, uma função que retorna nada, chamada escreve imposto, que recebe um parâmetro chamado imposto do tipo real. E aí você faz, se o imposto for igual a 0 ou o imposto menor que 0, você vai escrever na tela imposto menor que 0 ou zerado para o usuário. E aí você inicia o seu programa. E aí você fala, cria as variáveis, lê do teclado do usuário, chama a função de calcular imposto e escreve imposto. Perceba que o código ficou mais enxuto. Então, se você quiser chamar essas funções de outros mais abaixo, você consegue. Se você quiser escrever um imposto de novo, você consegue. O código fica mais enxutinho e fica mais organizado, de certa forma.
E aí, nesse exemplo aqui que a gente está trabalhando, né? Lá no primeiro exemplo que a gente estava fazendo, vocês identificam alguma função nesse algoritmo? Nesse exemplo a gente está usando alguma função? O que vocês acham? A gente está usando sim. A gente está usando uma função que entra com os dados que o usuário coloca, que é a função leia. A gente também está usando a função de saída, que é o escreva. E aí, o computador, quando a gente está escrevendo um programa, um algoritmo, a linguagem de programação que a gente está trabalhando, ela já tem um monte de coisas prontas para a gente, várias funções já pré-definidas. As mais comuns são as funções de entrada e saída de informações do computador. Tá? A gente tem também um tipo comum chamado constante. As constantes, elas são similares às variáveis e elas também são armazenadas em memória. A diferença é que uma constante é imutável. O que é essa palavra imutável, professor? Né? Imutável é uma coisa que não muda. Ele vai nascer com isso e não vai mudar nunca mais. Nasceu com isso e não muda mais. Ele é ótimo para a gente entender número mágico. Por exemplo, o valor de π, 3.14. O valor de π muda? Não, né? Por exemplo, a definição de um número máximo, 100. O número máximo meu vai ser 100. Não muda, né? E etc. É um valor que não vai mudar mais no decorrer do programa. Diferente da variável. A variável eu consigo alterar o conteúdo dela várias vezes. A constante não. Então, um exemplo prático de uso de constante. Assim como as variáveis, as constantes também têm que ser definidas antes do seu uso, tá? Então aqui no programa eu estou criando uma constante imposto a pagar. Percebam a forma de definir ela. Eu usei caracteres em caixa alta e criei o valor dela. E aí o imposto vai ser o quê? Salário vezes o imposto a pagar. E eu consigo usar isso no código, esse imposto, esse valor que foi definido inicialmente como uma constante. Tá? E aí vamos fazer o exercício, pessoal. Tentem escrever um algoritmo que armazena o valor 10 em uma variável A e o valor 20 em uma variável B. Depois que você criou e atribuiu, a seguir, usando apenas atribuições, igual, sabe aquele igual? Troque seu conteúdo, fazendo o que está em A, passe para B e vice-versa. No final, escreva o valor que ficou armazenado em A e B. Para esse exercício, pode criar outras variáveis, tá bom? Como é que vocês fariam isso sem... lembrando que a gente aprendeu, né? Que substitui o valor na memória e tudo mais. Se quiserem voltar os slides para ver, dá uma olhadinha, tá? Eu tentei fazer esse programinha e criei um exercício muito interessante. Lembrando que vocês podem criar outras variáveis para esse programa. A ideia é que você crie duas variáveis, você pode criar outras também, tá? Outro exercício. Escreva um algoritmo para ler as dimensões de um retângulo, base e altura, calcula e escreva a área do retângulo, tá? É um exercício muito bom para vocês fixarem o conteúdo. Escreva também um algoritmo para ler o salário mensal atual de um funcionário e o percentual de reajuste. Calcule e escreva o valor do novo salário. Então, tentei fazer esses exercícios. Escreva um algoritmo que lê um valor e escreve a mensagem. É maior que 10. Se o valor líquido for maior que 10. Caso contrário, escreva não é maior que 10. Algumas indicações de filmes, tá, pessoal? Filmes muito legais aqui, para quem gosta de assistir. E é isso, pessoal. Utilizem bastante o fórum. Se tiverem dúvidas, podem ficar à vontade para mandar mensagem para o meu e-mail ou minhas redes sociais. Estou à disposição de vocês, tá bom? Então, até a próxima.